dia, General Rocha Paiva. Bom dia. Uma alegria falar com o senhor aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse artigo que o senhor escreveu aí. Por que se justifica se a crise, né? Como a crise já chegou, nós estamos convivendo com ela, essa ação militar. Eu gostaria que o senhor falasse para nós sobre isso. O que eu escrevi no artigo é um cenário de uma situação em que o agravamento da crise política, econômica, social e crise moral que o país está vivendo, resultar, veja bem, na falência dos poderes da União. Uhum. Então, o artigo da Constituição que define a missão constitucional das Forças Armadas diz que ela se destina a garantir a defesa da pátria e os poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ora, se houver uma falência desses poderes constitucionais, constituindo um quadro de anomia, o que é um quadro de anomia? É onde uma sociedade, o Estado perdeu a autoridade e o controle sobre a nação. Aí, automaticamente, prevê-se um quadro de convulsão social, uma grave instabilidade institucional, até com risco de guerra civil. É a própria perda da soberania do Estado dentro da nação. Então, nessas situações, havendo a falência dos poderes da Constituição, as Forças Armadas iriam aí sim intervir. Porque quem emprega as Forças Armadas são os poderes da União. E no momento em que um dos poderes sente a necessidade de empregar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, eles têm que fazer uma ligação com o presidente da República, porque quem dá ordem para o emprego é o presidente da República. Uhum. Agora, imagine uma situação em que a convulsão social, um clima de revolucionário, inclusive de possível guerra civil, e a perda de autoridade do Estado. As Forças Armadas vão ter que intervir até para que um dos poderes da União assuma o controle da situação. É uma intervenção não no sentido de uma volta ao regime militar, e sim de garantir o próprio regime democrático. Bom, general, nós estamos vendo, de certa maneira, no microcosmos carioca, a perda total do controle do Estado nos morros, né? Houve a necessidade de intervenção. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro, do ponto de vista da bandidagem, nós poderíamos ampliar isso aí para o ponto de vista da derrocada moral, dos valores no nosso país. Sim. No caso do Rio de Janeiro, existem na Constituição artigos que prevêem a intervenção militar, se não me engano, artigo 34 da Constituição, intervenção militar não, desculpe, prevê a intervenção do Estado na unidade da federação que que esteja vivendo essa situação de pré-anomia. Tá? Então, o governo federal pode fazer intervenção no Estado, é artigo 34 e ali diz tudo como acontece. Existe ainda dois outros artigos, 136 e 137, que definem outros tipos de intervenção do Estado na intervenção das Forças Armadas, que é a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Então, são artigos da Constituição que respaldam a atuação do Estado. Então, no caso do Rio de Janeiro, é uma perda de autoridade do governo do Estado em áreas da cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Não é a anomia no sentido de nação como um todo. Não, claro. Os poderes da União, e sim do Estado do Rio de Janeiro e uma parte da cidade do Rio de Janeiro. É um nível bem abaixo daquele que eu relatei no artigo. Bom, claro, aí nós estamos falando numa situação nacional, né? Exatamente, onde o caos se estabeleça, e nós estamos, de certa maneira, o senhor aí nas suas relações, e eu tenho também, a gente conhece muitos oficiais generais aqui no Sul também, eles chegam a dizer para nós que são abordados em reuniões sociais, em palestras. Escuta, quando é que vocês vão intervir no país? E eles dizem, calma, nós não temos, a Constituição nos protege. A gente vê que há toda uma cautela
para que isso seja diferenciado do que aconteceu, como o senhor diz aqui, em 1964, que o Exército conduziu o movimento civil-militar, mas o contexto político era diferente. O senhor vê a diferença, então? Eu vejo diferença porque ali a gente vivia um quadro no caso da Guerra Fria, né? Uhum. E uma instalação de guerra, processo de guerra revolucionária em todo o mundo, patrocinados pelas matrizes, né, de Moscou e Pequim, particularmente Moscou usando Cuba como seu peão de batalha, né? Uhum. Então ali estava sendo criado um caso em que o próprio presidente da República, ele estava, digamos assim, rasgando a Constituição ao impor as reformas que ele queria criar, reformas de base, como eles mesmos diziam, na lei e na marra, pressionando o Congresso Nacional e interferindo nas Forças Armadas de modo a criar um clima de quebra de hierarquia e disciplina, e com isso dividindo as Forças Armadas dentro daquela ideia leninista de dividir para governar. Então ali era um quadro em que o próprio presidente estava agindo de uma maneira ilegal. Ali foi um movimento legítimo, mas assim mesmo não tinha amparo legal. Porque quem podia dizer que o presidente estava atuando de forma ilegal e fazer o impeachment do presidente era o Congresso Nacional. No entanto, as Forças Armadas, legitimamente, porque o presidente de fato rasgava a Constituição, elas tomaram a frente do movimento civil-militar, não foi só um movimento militar, e para a retirada do presidente. Movimento este que foi legalizado pelo próprio Congresso Nacional, que no dia 2 de abril declarou a vacância da presidência da República. Quem assumiu foi Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e no dia 15 de abril o Congresso Nacional, em eleição indireta, elegeu Castelo Branco presidente da República. Então foi um movimento legítimo, inicialmente sem amparo legal, e depois recebeu a chancela do próprio Congresso Nacional. O senhor mesmo estabelece aqui que o contexto político era diferente. Hoje, essa possibilidade de ação militar só se justificaria por solicitação também de um dos chefes dos três poderes? É que eu digo. Agora, digamos que num caos social, numa convulsão, porque a nossa crise é muito grave. Sem dúvida. O país não pode continuar vivendo nessa situação de a economia praticamente estagnada, porque o crescimento, os índices positivos são muito pequenos ainda, uma crise política, econômica, social e moral, principalmente. Aí sim. O país não pode viver isso eternamente. Então, a justiça tinha que encontrar os caminhos, e a justiça encontra isso quando quer. Nós vemos sempre no STF, por exemplo, quando se discutiu se o senador Renan Calheiros poderia ficar na linha sucessória uma vez que ele tinha virado réu, encontraram artifício de que ele sairia da linha sucessória, mas continuaria como presidente do Senado. Essa foi uma leitura, alguém encontrou esse caminho prevaleceu na decisão do STF. Então, teria que ser encontrada uma solução, primeiro, para acabar com o foro especial, porque essa crise no âmbito moral, ela está andando, embora pudesse até ser mais rápido, mas está andando bem na primeira e na segunda instância da justiça. Mas todos aqueles que têm foro especial, toda essa liderança que está altamente envolvida em corrupção, nós corremos o risco dela continuar depois de 2018, sendo reeleita. E essa liderança política que o país tem está levando o país ao caos. A liderança política tradicional, patrimonialista, fisiológica, e a liderança socialista radical, que tem muita força no poder e que ficaram aliadas aí durante 13 anos e levaram o país ao caos que o país chegou. Então, tinha que se encontrar uma forma desse processo andar mais rápido. Para o país andar para frente, o país não pode ficar há 3 anos sangrando. Isso é impensável. Nós vemos lideranças profundamente envolvidas em corrupção e que deveriam ser julgados, condenados ou absolvidos, mas deveriam ser julgados e dar um ponto final nisso para o país poder andar. Não podemos viver mais 3 anos nessa situação.
leio o que o senhor escreve aqui, ó, exatamente, não fossem o foro especial e os meandros de uma justiça lenta e leniente, o país já teria avançado muito mais em sua higienização política, né? É nesse sentido aí que o senhor está falando, né? Claro. É nesse sentido. Chega, não dá mais para ficar. Chega de sangrar, como o senhor disse, o senhor está falando aqui, né? O país não pode continuar sangrando indefinidamente. E amarrado, né? E amarrado, sim. Agora, quero deixar bem claro, nós temos 2 fatores de atraso, eu acho, no Brasil, importante. Bom, o fator que levaria o país a um patamar superior seria na parte de educação, mas não é só educação, conhecimento e cultura, não. É educação, civismo também. Educação, comportamento também. Então, o país perdeu em civismo e comportamento. Hoje, o nosso povo é deseducado até na maneira de proceder, né? E os 2 fatores, além desse, né, que para mim é o principal, educação, que retarda o crescimento do país, é que nós estamos submetidos a essa liderança patrimonialista fisiológica corrupta e, desde 1922, nós vivemos um processo de revolução socialista permanente. E que essa liderança socialista radical, que ficou no poder durante 13 anos, aliada a essa liderança patrimonialista fisiológica, afundaram o país. Então, ou o país se liberta dessas 2 lideranças, se liberta na forma lícita, na forma legal dessas 2 lideranças, e aí para isso tem a justiça e tem a própria sociedade, né? Ou o país vai continuar marcando passo. Eu não entendo por que a nação, a sociedade, o povo saiu das ruas. De maneira pacífica, de maneira ordeira, mas de maneira firme. A nossa população tinha que estar na rua exigindo a moralidade na política brasileira. Bom, tá marcado para domingo agora aqui em Porto Alegre, General Rocha Paiva, uma manifestação digamos, do lado da sociedade decente, digamos assim, porque eu conheço as pessoas que organizam, uma manifestação em frente ao Comando Militar do Sul aqui, o quartel-general do comando, vai ter uma manifestação, as pessoas pedindo alguma coisa, é uma coisa inédita aqui em Porto Alegre, eu não sei se em outras cidades isso vai ocorrer também, mas há uma mobilização muito forte aqui pelas redes sociais, convocando a população, as pessoas decentes, de bem, para fazer uma manifestação. Mas isso acontece porque as pessoas veem nas Forças Armadas um reduto moral, um reduto cívico da nação, um reduto de patriotismo que quer um futuro para o país. E não vê isso na liderança política. A solução da crise brasileira é política, mas como é que nós vamos ter uma solução política com essa liderança política que nós temos? Aí é que eu digo que entra a justiça, porque a justiça ela não tem que se meter na política partidária. Mas os julgamentos que a gente vê no STF, eles têm um cunho político, mas é um cunho de política visando a política nacional, que não é o mesmo de política partidária. A política nacional vê o país como um todo, não só na parte, digamos assim, legislativa partidária. Então, a nação não vê nessa liderança política aquela que poderá levar a nação a sair desse fundo de poço que ela se encontrou, porque ela foi um dos motivos, essa liderança política, do país descer ao fundo do poço. Então, recorre a quem? Recorre àquilo que representa a nação. Não é partido, é unido. As Forças Armadas não são partidos, são unidos. Né? E que tem a nação como seu foco, como sua visão de futuro, o progresso, a integração nacional. Então ela recorre mas eu acho que não. Hoje o modelo é outro, hoje o ambiente é outro. A nação, na rua, ela derrubou o Collor por impeachment, legalmente, derrubou a Dilma legalmente por impeachment, e ela pode fazer essa liderança evitar que essa liderança política atual no legislativo e no executivo faça as manobras que estão fazendo para se manter no poder. É isso que tem que impedir, que elas façam as manobras que estão fazendo para paralisar a Operação Lava Jato e outras operações, como lá no Rio de Janeiro, como aqui em Brasília, que estão, digamos assim, que são o caminho da moralização. Mas não pode ser só esse. Tem que ter a nação na rua, tá certo? Exigindo que o país mude a mentalidade política e a liderança política do país. Eu estou vendo aqui no seu artigo,
general, que o senhor demonstra que, o senhor diz, na verdade, só o STF e a sociedade conseguirão deter o agravamento da crise atual. O que se nota, então, obviamente, uma confiança ainda das Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que sim, pelo menos na maioria dos ministros, né, e na presidência do STF. E por quê? Não é que a solução é política, a solução não é jurídica, a solução é política. Mas é o que eu digo, o STF, ele não trabalha só no campo jurídico. As sessões que tem lá de julgamento, eles também levam em conta o aspecto político, e não é político partidário. As pessoas costumam dizer, a solução é política. Sim, a solução é política, mas se nós formos depender da solução política no campo político partidário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não, aí... Entendeu? Tem que ser uma solução política, mas também com a ajuda da nação na rua e do STF. Veja bem, quem disse que eu quero dar dinheiro para eleger deputado e senador? Eu não quero que saia dinheiro nem de obras. Sim. Né? Esse dinheiro que vai sair das emendas parlamentares, né? Esse dinheiro, para mim, em vez de ir para eleger deputado e senador, tinha que ir para a escola, para a saúde. Entendeu? Eu não quero meu dinheiro que eu pago imposto para sustentar a campanha política de deputado e senador, mas não quero mesmo. No entanto, eles estão fazendo isso. Né? Eles fizeram manobras, tentaram várias manobras e ainda estão tentando para paralisar a Lava Jato, né? Que hoje em dia é um marco na vida política da nação. Sem também. Dúvida. A Lava Jato, veja bem, é a justiça atuando na justiça, mas com reflexo no campo político. Então a solução é política, mas quem está forçando a solução no campo político é o campo o campo judiciário. Muito bem. General, uma última pergunta. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que o senhor acha da atuação do juiz Sérgio Moro? Excelente. É um juiz equilibrado, ponderado, muito seguro. Né? A gente vê as provocações que ele recebe. Ele é um homem discreto, é um homem que, para mim, é uma pessoa que marcou uma época está marcando uma época na história do país. Muito bem, General Luiz Eduardo Rocha Paiva, muito obrigado por ter nos atendido aqui à Rádio Guaíba. O senhor estamos sempre às ordens aqui e tenho certeza que vamos conversar muitas outras vezes. Muito obrigado mesmo pela... Se Deus quiser, um abraço para vocês e um bom dia para todos, também os seus ouvintes e a vocês todos aí, muito sucesso. Muito obrigado. Vocês ouviram aí o General Luiz Eduardo Rocha Paiva, que escreveu um artigo ontem no jornal Estado de São Paulo.